intervalo de 1 hora, são 16h39. Ok, muito obrigado, Excelência. Geralmente na tréplica, a gente vem rebater o que o Ministério Público falou em réplica. Mas vejam, Vossas Excelências, que boa parte da réplica do Ministério Público foi falando sobre laudos. E ele criticou um pedido de laudo para o diagnóstico de autismo do Sr. Bergs, sendo que boa parte da explicação é mediante laudos periciais. Então, quer dizer que a tecnia, ela é conveniente quando o Ministério Público quer. E aí, há outro absurdo. Por que eu falei com relação a um laudo, a um BPC-LOAS? Porque o Ministério Público abriu aqui, de forma opulenta, e tem uma fundação que cuida de autistas, mas faltou uma tecnia. Porque os sintomas, e por que eu perguntei? Porque os sintomas são muito parecidos com outras letrinhas. Existe o TEA, que é o transtorno do espectro autista, existe o TDAH, transtorno justamente do déficit de atenção e hiperatividade. E aí quando o Dr. Jardel fala que o Ministério Público foi capacitista, que separou e colocou no único bolo, falta essa tecnia ao Ministério Público. E é porque tem uma fundação. Ok, eu acho louvável, mas saiba separar. Falou que talvez tivesse a idade de ser pai de todos nós aqui. Eu tenho 39 anos. Não sei se ele teria a idade de ser meu pai. Mas essa tecnia ficou gritante. Porque se tem uma fundação, deve saber a separação. E por que eu digo? Porque existe o TEA, existe o TDAH e existe os dois juntos. A pessoa pode ter o TEA e o TDAH juntos. E aí, com relação a medicamento e tratamento, é multidisciplinar. Se você tem os dois, você vai usar medicamento e vai usar também terapias, inclusões. Até porque as pessoas são mais introspectivas e outras elas já são aceleradas. Então, por isso do diagnóstico. Não era para poder realmente eu saber se o cara tinha autismo severo, leve, maneiro. Não. É para também levar para a sociedade que esse rapaz poderia ter passado por um tratamento certo, poderia ter sido bem mais assistido pelo Estado. De outra maneira, para ficar mais claro, o Ministério Público não é o acusador e o profissional só para acusar o meu cliente. Ele reclamou que o Estado tem uma certa dificuldade para promover o laudo. Por que ele não sai da cadeira dele, convicta, confortável de promotor de justiça, e vai atrás do Estado? O Estado começar a trabalhar por pessoas autistas. Ele tem esse poder. Eu não. Ele é promotor. Foi dito, 50, 30 anos de profissão, 40 anos de profissão, trabalhando dessa forma. O crime aumentou ou diminuiu nos 50 anos? Trabalhando dessa forma. A gente vem aqui, e todo vídeo que a gente vai, eu sinto que o promotor, qualquer promotor, se sente incomodado quando se bate com um confronto de tese. Mas ele pode me chamar de burro, pode me chamar de idiota, mas quem está falando aqui é um professor de direito penal, professor de processo penal do Rio Grande do Norte, Universidade Potiguar. Não é uma criança, não é um menino. Tenho mais de 100 júris nas minhas costas. Vim dizer que falta eu estudar, pode dizer. A partir do momento que ele bate nisso aqui, repito, isso aqui blinda o meu cliente. Fala o que quiser de mim. Eu não estou preocupado, o meu ego eu jogo no lixo. O que importa para mim é fazer justiça. Agora, quando chegar nele, é demais. Eu não vou falar. Olha, eu só repliquei, peço perdão por isso. Não costumo fazer isso. Agora, misturar eu, dizendo que eu não posso entrar em bairro. Eu entro onde eu quiser. Eu não devo a justiça, não. Eu sou filho de uma mulher que é rural, trabalhador rural, que passou a vida toda no campo e o resto da sua vida servindo pessoas
que têm uma certa dificuldade para entender a realidade, que acham que pela idade a verdade já basta. Não existe isso. O desconforto do Ministério Público está claro. A injustiça existe hoje não por culpa minha, mas por culpa de promotor, que é irresponsável. E por que eu digo isso? Porque o promotor se exaltou e pareceu muito mais. Eu vou deixar a Vossa Excelência ciente da comparação, da exaltação do Ministério Público. Pareceu um orfídeo, um animal que tem a peçonha como defesa. E aí ele ficou igual uma cobra quando perde o veneno, porque ele injetou o veneno, mas ele perdeu a presa. Não insulte minha inteligência, senhor do Ministério Público, porque o fato de eu perguntar se essa pessoa tinha um laudo, uma constatação de autismo severo, maneiro, moderado, ou então puxando para o TDAH, e como eu falei que essa pessoa poderia ter tido uma assistência maior do Estado, é porque eu vivo na pele. Eu tenho um filho que ele também tem tanto o espectro autista como ele tem TDAH. Não insulte minha inteligência, porque é meu lugar de fala. Então falta a tecnia do Ministério Público, que eu só pedi essa parte, os 5 minutos aos meus colegas, para poder levar para vocês que muitas vezes a situação capacitista que o meu colega falou, de simplesmente colocar os autistas em um único canto, isso aí é errado. É você discriminar. Então você precisa saber que tem o autista, que tem a pessoa que é hiperativo e tem a pessoa que tem os dois. E os tratamentos são diferentes. E o Estado era para saber. Essa tecnia ele não vai poder fugir não, porque ele insultou a minha inteligência. E aí eu fui para cima. E eu constatei. Faltou ele citar, porque os sintomas são parecidos. Então não existe só o autista, existe o hiperativo. Então, se é tecnia por a tecnia, nós vamos pegar pesado também. E aí, a réplica do Ministério Público foi muito mais um enriquecimento do seu currículo Lattes ou de um perfil no LinkedIn do que realmente bater na prova. Óbvio, né? É óbvio, doutor Roberto, desculpe interromper. Sem problema. É óbvio. É uma tese muito boa. Muito boa. Eu não estou entendendo o que o Ministério Público quer. Existe uma carta e um carteiro. A carta não tem como combater. Mas só que eu vou tentar combater o carteiro. Eu vou bater nos advogados. Vou aplicar aí a responsabilidade de ser igual um cliente que não pode andar no bairro em outro, quando no trabalho que faz. Eu não trabalho para facção nenhuma, eu trabalho para direito. Isso é uma tremenda irresponsabilidade. Isso é sério. A pessoa me chamar dessa forma, isso é caso de requerimento para a OAB. E eu também trabalho na OAB. Se vocês não sabem, a OAB é uma ordem ali dos advogados, para não permitir que certas autoridades passem dos limites. Semana passada, eu tive quase uma briga ferrenha de um promotor que foi atrás de mim, porque eu tinha gravado um vídeo, ele apareceu lá atrás, ele foi lá no presidente da minha OAB, dizer que eu estava fazendo chacota com ele, porque perdeu um júri. A palavra dele, porque perdeu o júri. Quem é que perde júri, meu irmão? Vamos olhar para trás, tem uma família chorando, olha o respeito. Ninguém aqui ganha, ninguém aqui perde. Tem duas famílias chorando. E hoje é a mesma família. Por que eu fico irritado quando eu vejo um negócio desse? Porque há menos de 3 meses atrás eu perdi uma aluna minha lá em Mossoró por ser advogada criminalista. Porque a autoridade, Polícia Civil, delegado, sequer não deu a segurança para ela acompanhar o cliente na sede da delegacia. Ela morreu com 22 anos de idade. A falha existe e ela é gritante. Porque principalmente quando você não conhece sobre o que você está falando, você acaba falhando. E aí foi o que aconteceu. E a OAB também existe para isso. Para que nós não sejamos ultrajados, que nós não sejamos humilhados e muito menos diminuídos na nossa função. Porque a justiça é feita com todos esses atores, inclusive com Vossas Excelências, principalmente com Vossas Excelências, como foi dito hoje. Então, não há como diminuir o trabalho do advogado e dizer, leiam mais,
Leiam mais, falem sobre isso. Oh, tá pensando o quê, rapaz? Passei, foi 5 anos na faculdade, fiz pós-graduação, sou professor de Direito. E aí, porque eu mexi com uma tecnia sua, com uma falha sua, porque o Estado não é para falhar. Porque o Estado tem todo o aparato para esclarecer isso aqui para Vossas Excelências. E isso que eu falei, ele faliu. Porque ele poderia ter chegado para Vossas Excelências e não ter criticado o fato de eu ter pedido um laudo do rapaz ser autista moderado, leve ou severo. Mas por que existiu o TDAH? E ele demonstra um desconhecimento. E aí eu bato na tecla porque ele tem uma fundação que cuida disso. E aí falha. E aí fica igual uma cobra quando perde o veneno. Porque quando ela perde o veneno, ela não mata a presa. E aí é o que acontece. Nas réplicas é justamente para nós rebater as falhas. E quando as falhas elas são trazidas à tona, se exaltam, se humilha, se tira a qualificação dos advogados, que são importantes na promoção da justiça. Igual a Vossas Excelências, igual ao magistrado, igual ao representante do Ministério Público. E aí nós vamos continuar rebatendo, porque nós temos 1 hora, senhoras e senhores, de tudo que o promotor de justiça nos pediu para rebater. E nós vamos rebater. Excelências, porque quem julga hoje, na verdade, são vocês. O doutor está presidindo a sessão. Eu sou um pouco menos eloquente que os meus colegas, mas, como já foi falado aqui, a questão da idade. De fato, eu não vou mentir para vocês como nenhum momento do vídeo que eu menti. Foi isso? Que o Vossa Excelência preside a sessão, mas que de fato quem vai decidir o destino são os jurados. Né? Eu pensei que você estava dizendo que eu era mais velho, eu sou mais novo que você. Aí isso aí tem uma confusão agora. Grande. Como eu estava falando, eu sou um pouco menos técnico. Aliás, sou um pouco menos eloquente. Técnico não, perdão. Acabei me confundindo aqui também. Às vezes eu me confundo. Mas foi falado para prestarmos atenção, para sermos verdadeiros com os senhores, com relação a depoimentos, com relação a laudos. Eu não tive problema algum ao tempo. Aquele documento que eu entreguei a vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu também entreguei ao assistente, ele enviou para o magistrado. Eu até pensei que tivesse sido dado, mas enfim, não foi. Mas, voltando à questão técnica, doutor Alfradique, é isso? Fradique, é um nome lindíssimo. Obrigado. Fradique. O doutor Fradique, com certeza o que ele tem de profissão, talvez não tenha nem de idade. Né? Mas deixa eu passar uma coisa. Né? Com relação ao depoimento, acho que o depoimento mais batido pela tese do Ministério Público, que foi o depoimento da mãe da vítima. Eu gostaria que a secretaria, né, o serventuário, ele pudesse colocar no minuto 29 e 40. Eu não lembro bem se quem indagou a dona Célia, se fui eu ou se foi o doutor Jardel, que infelizmente agora se ausentou, né? Acredito eu que deva estar lá fora. Sobre se ela viu, presenciou o que ela falou. Se eu puder colocar, aí nós aguardamos. De fato, tudo que a senhora está falando, em detalhes para a gente nessa audiência, a senhora não viu. A senhora é de terceiros, não é isso? É. Tudo bem. Vou passar a palavra agora para o doutor Roberto, vou fazer algumas perguntas para a senhora. Novamente, meus pesos pela situação, tá? Vejam bem, senhores. Tudo que foi falado, e novamente, eu não estou aqui querendo desdenhar a senhora. Eu não estou aqui querendo dizer que o Pérez é inocente, pelo contrário. Novamente, eu estou vindo pedir a condenação do Pérez pelo homicídio culposo, que foi o que ele cometeu. E ele vai ser condenado pelo homicídio de qualquer forma. Eu estou vindo aqui tendo a coragem de pedir isso a vocês, que condenem. Agora que condenem pelo crime cometido. No minuto 29 e 40, ela falou que tudo que foi falado, ela não viu. O depoimento dela com detalhes, com profundidade de detalhamento, com profundidade de opinião, com profundidade de fato, como quem estava na cena. Mas depois, no minuto 29.40, ela fala que não
que não presenciou, foi que falaram para ela. Olha, muitas das senhoras devem ser mãe novamente. Eu não ouso nem me colocar no lugar, porque eu não vivi e espero também não viver o que a senhora viveu. Porque é uma dor inimaginável. Perder um familiar, um ente querido por causas naturais já é uma dor muito grande. Imagine por uma situação em que outro familiar seu tira a vida do seu filho. Mas isso também não tira o direito do senhor Pérez de ter uma condenação justa, porque ele vai ser condenado. A verdade é essa. E também devolvendo, foi falado que o que foi falado aqui no processo, por quem viu, não foi que o Pérez tentou matar. De fato, ela fala que o Pérez fala diversas coisas, inclusive com riqueza de detalhes. Mas o momento final, que não foi passado, que eu acabei de mostrar, no momento 29.40, ela falou: nada do que eu falei aqui eu presenciei, inclusive ela estava no trabalho. Ela ficou sabendo por terceiros. Cadê os terceiros? E eu entendo que ela quer uma condenação e ela merece uma condenação. Ele tem que ser condenado. Estou dizendo isso aqui não. E, pelo amor de Deus, eu acho que se eu me excedi em algum momento, doutor, eu lhe peço, com a maior humildade do mundo, né, que eu aprendi, muito dificilmente, mas a gente tem que aprender a ser humilde, mesmo às vezes recebendo a chibatada, vamos dizer assim, e peço desculpa, né? Peço perdão, porque quem desculpa às vezes não quer realmente admitir o erro. Ele peço perdão se eu errei com o senhor, se o senhor se sentiu ofendido por alguma das minhas palavras, né? Mas que bom que o senhor falou da questão do dolo eventual, porque é justamente isso que a gente está discutindo hoje. Você se lembra que eu falei, olha, nós estamos discutindo a vontade do agente, ou seja, a vontade do Pérez de praticar o ato. Graças a Deus também, e venho de baixo de um magistrado que eu sempre tive assim como, ao tempo quando eu era mais jovem, como referência ali no direito, que é da minha comarca, Jaguaruana, não sei se os senhores conhecem, né? Jaguaruana às vezes é famosa, terra da rede, terra do assalto lá ao Banco do Brasil e diversas outras reportagens. Mas ele dizia uma coisa, que ao tempo nós havia um conhecimento, vamos dizer assim, ele era juiz da comarca. Ele falou que o juiz lá era o que antecedeu inclusive o magistrado. Ele falava o seguinte, que o argumento da idade, ele se complementa com a técnica. Eu tenho aqui nas minhas mãos a doutrina. O que é a doutrina? Estudantes do direito, ou os amantes que conhecem, doutrina é onde a gente se baseia todas as nossas teorias, todas as nossas explicações. Kleber Marson. Quem é Kleber Marson? Um promotor de justiça, exímio conhecedor do direito. E fico muito triste da tese do dolo eventual não ter sido levantada desde o início, porque eu me preparei para desde o início rebater essa tese. E aí, como o doutor, assumo isso. O doutor falou realmente de fato que ele não sabia com qual tese a defesa viria, mas ele pressupõe, né, ele deduziu que fosse a questão da legítima defesa. Como eu disse, eu não tenho a cara de pau de vir aqui para dizer que foi legítima defesa. Então eu vou parar de falar e vou demonstrar o que um membro do Ministério Público, um exímio professor, Não sou professor. não, Kleber Marson, o autor dessa doutrina, certo? Um exímio professor, um exímio promotor de justiça, ele define. Vamos lá. Eu vou fazer algumas situações, doutor Diego, o senhor permite, doutor? Estou aqui para isso. Demonstrar aqui algumas coisas. Eu vou fazer de lá para cá, porque se pegar em alguém, eu não quero. Eu não pegar na defesa. Eu vou ficar de costas, porque Pronto. vai sofrer. Imagine se pagar no hoje. Pronto. O dolo, ele pressupõe o quê? A vontade de produzir um resultado. Doutor Diego, me desculpe, mas o senhor é muito arrogante. O senhor não merecia estar aqui. O senhor não é um bom advogado. Doutor Diego me faz algumas ofensas. E eu querendo matar ele, eu faço isso aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui fosse um tiro. Eu atirei nele, querendo matá-lo. Sim ou não? Essa conduta, segundo Kleber Marson, seria
classificada como homicídio, se ele tivesse morrido, como homicídio doloso, onde o agente quer o resultado finalístico do crime, que é o que? A morte. Homicídio, matar alguém. Se ele tivesse morrido, se isso aqui realmente fosse uma arma, se aqui fosse um disparo, e ele tivesse morrido, eu queria que ele morresse. Ou seja, homicídio doloso. Só que, brilhantemente, o doutor promotor disse que depois já nós explicarmos o que era o dolo direto, aí ele veio com a tese do dolo eventual. Eu não vou chegar ainda no dolo eventual, porque o dolo eventual ele é um pouco complexo. Então eu vou expor todas as outras coisas do direito para chegar no dolo eventual. Doutor Berto, se eu pudesse levantar... Estou numa briga novamente. Doutor Diego, o senhor é um advogado horrível, não gosto do senhor. O senhor é uma pessoa com um mau sentimento, com uma bile imensurável. Eu quero matar o senhor. Estou com a minha arma na mão. Não pegou, mas era para ter pegado. Pronto. Aqui seria o erro. Eu sou ruim de mira mesmo. Aqui seria o erro na execução. Se tivesse pegado o doutor Roberto, e tivesse ou lesionado ou matado ele, seria erro na execução. Eu queria matar Diego. Eu fui para matar alguém. Porém, por conta da minha, vamos dizer assim, imperícia, que não cabe no erro, né, no erro na execução, é por causa da minha imperícia, eu errei e acertei o doutor Roberto. Cleber Masson, novamente, um exímio promotor, um exímio professor, e eu gosto de trabalhar assim, com a doutrina, vamos dizer assim, com o opositor, porque a gente tem que estudar como é que a acusação vem de lá para cá. Certo? Ele define o crime culposo da seguinte forma, a edição 14. Crime culposo é o que se verifica quando o agente realiza voluntariamente uma conduta que produz o resultado naturalístico, não previsto e nem querido, mas objetivamente previsível. Deu para entender? Não deu. De fato, a nomenclatura é um pouco difícil. Mas vamos lá. A mesma situação. Roberto, se eu pudesse levantar, se vocês puderem ficar um atrás do outro, certo? Culposo. Um pouquinho mais pra cá, doutor Diego. Pronto, aí, não tem perigo. Pá! Queria matar Diego, o filho transfixou, pegou em Roberto. Matei 2 pessoas, 2 homicídios. Segunda definição de um grande promotor, Dr. Cleber Masson. O primeiro homicídio ele foi doloso. Eu não tinha intenção de matar o Dr. Roberto, o Dr. Diego. Eu agi para matar o Dr. Diego. Porém, cabe divergência, eu tenho que ser sincero com vocês, cabe divergência. Mas, na maioria das vezes, o segundo homicídio que eu cometi, que foi com relação a Dr. Roberto, seria classificado como homicídio culposo. Que eu assumi, eu tive uma conduta que eu queria o resultado morte para Diego, mas não queria o resultado morte para Roberto. Na verdade, eu nem queria pegar que pegasse no Roberto, mas pegou. Muito possivelmente, o Ministério Público ia pedir a acusação pela minha condenação do homicídio culposo dos 2. E a defesa viria sustentar, se fosse sincera, homicídio doloso, perdão, dos 2. E a defesa, se fosse sincera, admitiria, como hoje eu estou admitindo, que em relação ao Dr. Roberto, ao Dr. Diego, eu queria matá-lo, e que em relação ao Dr. Roberto, eu não queria, seria culposo. Não vou ser, mais uma vez, desonesto com vocês. Eu vou trazer a definição de homicídio doloso pelo dolo eventual. Pelo dolo eventual. Mesmo doutrinador, mesmo promotor.
Quais são os elementos do dolo? Consciência e vontade. Eu tinha consciência de que aquela conduta poderia causar aquele resultado? Sim ou não? Sim. Eu queria que aquele resultado fosse produzido? Se eu responder que sim, eu queria. Foi um dolo direto. Certo? O dolo eventual. O dolo eventual é o seguinte, segundo a própria definição do Kleber Masson. Dolo eventual é a modalidade em que o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo. Mesmo exemplo. Sempre. Eu sou um perito, como vocês podem estar vendo, eu sou um perito em várias áreas, mas no direito não. O soco deve vir um pouquinho mais pra cá. Pode colar no do Dr. Diego aí. Mesma situação, eu estou com a minha pistola, uma 9mm, transpasso os dois aqui, 9mm. Pá! Transpassou os dois morreram. Utilizando a definição do dolo eventual, que foi o que o Ministério Público sustentou para vocês na réplica. Poderia ter trago na sustentação principal para nós debatermos, mas não trouxe. Nós estávamos preparados para isso. Vamos lá. O que diz? Dolo eventual é a modalidade em que o agente não quer o resultado por ele previsto, mas assume o risco de produzir. Dolo eventual seria, se eu dissesse assim, rapaz, os dois aí, é o seguinte, eu quero matar o Diego, mas o Diego é muito amigo do Roberto. Eu me perdoe a expressão, mas é para que fique mais claro o entendimento. Eu quero é que se for dos dois, eu não quero matar o do Roberto, mas eu, se matar, matou. Pá! Como eu fiz.